Boa tarde a todas, a todos os colegas aqui presentes, né? Antes de mais, quero desejar a todas as professoras, todos os professores, futuras professoras e futuros professores, um feliz dia dos professores, não é? E que nós possamos, ao longo do próximo ano, desfrutar de uma convivência mais próxima do que nós estamos usufruindo agora, né? E que os tempos sejam também melhores do que estão. Nesse segundo dia de palestras do nosso ciclo de palestras Revoltas no Mundo Atlântico, Identidades, Conflitos e Protestos, nós teremos a palestra do professor doutor Roberto Guedes Ferreira, Guedes, não é, como ele é mais conhecido entre os colegas, entre os alunos, não é? Que está nos trazendo aqui pela primeira vez, esse é o nosso segundo ciclo de palestras, África, não é? Uma discussão voltada para a África. Ele é doutor em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem pós-doutorado pelo Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa e, mais recentemente, pela Universidade Federal de Minas Gerais, e é professor dos cursos de graduação e de pós-graduação da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, né, e também da pós-graduação em História Social da UFRJ. Bom, o Guedes, como eu gostaria de chamá-lo agora, né, é especialista em temas ligados à sociedade e à economia colonial na América Portuguesa e à escravidão no mundo atlântico, particularmente em Angola, né, entre os séculos XVIII e início do século XIX. Há muitos anos já que ele se dedica a pesquisas e a orientar também a trabalhos acadêmicos em nível de graduação e de pós-graduação sobre temáticas em torno dessas áreas do conhecimento, né, que são as que ele se dedica mais a miúde, e é autor de vários artigos, livros, capítulos de livro, também coautor também de livros e capítulos de livros publicados no Brasil e também fora do Brasil, sendo um dos mais recentes o livro Memórias da Escravidão em Mundos Ibero-Americanos, do século XVI ao XXI, que foi organizado em parceria com a professora Isnara Pereira Ivo. Nessa palestra de hoje, o professor Roberto Guedes traz, como eu disse, uma contribuição sobre o continente africano, que está baseada nas suas mais recentes pesquisas sobre a questão das memórias da escravidão, né, escravidão civil e pacto político em Luanda no século XVIII. Quero desejar ao Guedes uma excelente palestra e a todos nós, né, também uma excelente tarde de debate que se seguirá à apresentação do Guedes. Muito obrigado, Guedes, mais uma vez, por aceitar nosso convite. Ô, Fabiano, eu que agradeço, antes de tudo, o convite seu, da Lúcia, Zé Damião, da Juliana, de toda a organização. Quero parabenizar também a iniciativa. Fico muito contente mesmo, não só em matar a saudade vendo aqui alguns amigos, mas por poder apresentar aqui uma pesquisa que eu venho desenvolvendo, tá? E eu estou realmente muito honrado, queria agradecer bastante a vocês, né? O que eu vou apresentar aqui hoje tem sido feito em parceria com a pesquisadora Ariane Carvalho, que defendeu o doutorado, acho que há um ano, na UFRJ. Ela faz o trabalho dela, eu fazia o meu, e tinha algumas coisas afins, então vamos fazer. E o que eu vou apresentar aqui hoje é um trabalho muito novo, tá? Inconcluso e relacionado ao tema da memória política, da escravidão, que também se constrói uma memória sobre, e do pacto político na relação entre autoridades portuguesas em Angola, sobretudo os governadores, e esse grupo chamado Muxiluanda, que até um ano atrás, mais ou menos, eu ignorava totalmente quem
seria, tá? Então, eu já vou aqui dando há um ano não, há uns 2 anos mais ou menos, eu ignorava, né? É um grupo muito interessante de ser estudado. Já aviso que é o primeiro grupo que é reconhecido na documentação portuguesa para a cidade de Luanda, que tem um etnônimo específico, Mushi Luanda, né, que é o prefixo Mushi e o sufixo Luanda, eu já vou explicar. E isso tem uma razão de ser, né? Isso tem a ver com as questões da política, da tributação. Tá? Eu vou apresentar aqui, então, o que são, rapidamente, os Muxiluandas, o papel deles na cidade de Luanda e no Reino de Angola, a relação com holandeses a partir da memória sobre eles, construída sobre eles no século XVIII, e a repactuação das autoridades portuguesas em relação a esse grupo também no século XVIII. Ele é um grupo muito sui generis, tá? Em termos da função, de onde eles vivem, do exercício de suas ocupações e em sua atuação política também. Tá? Bom, e aí primeira coisa, né, é a segunda palestra que eu estou apresentando sobre eles, e me perguntam quem são os Muxiluandas, Guedes. Bom, eu vou pedir para a Lúcia, por gentileza, colocar o mapinha 2. Vocês não reparem, não, que eu peguei mesmo no... Como é que chama? No Google... No Google, né? Os Muxiluandas, como vocês podem ver, eles são comumente conhecidos como habitantes das ilhas de Luanda. O que são as ilhas de Luanda? A maior delas é essa que vocês veem aí, a Ilha da Kazanga. Esse istmo em frente à ilha é o Mossulo, eles também habitam aí. Mais ao norte, um pouquinho, onde está escrito Luanda, tem um pequeno istmo também, ali a ilha de Nossa Senhora do Cabo, tá? E eles habitam, então, nesses istmos e nessas ilhas entre a Baía de Luanda e aí onde está essas ilhas no entorno da ilha da Kazanga e também na própria ilha da Kazanga. E isso tem tudo a ver com o que vai se seguir depois, em termos de relação com os holandeses, em termos de memória que se constrói sobre eles. Tá? Deixa eu só fechar um arquivo aqui. E também... Epa, peraí que eu estou me confundindo. E também em relação ao rei do Congo e à monarquia portuguesa, né, quando em Angola, no século XVII. Bom, além de serem moradores da ilha de Luanda, eles são os produtores de zimbo nessa região. O que significa ser produtor de zimbo? Eles produzem a moeda que circula em várias partes da África Central, principalmente no Reino do Congo, mas não só. Bom, e a soberania sobre eles, a soberania que se exerce sobre eles vem do Congo, é do rei do Congo. Tá? Eles estão ali, eles não fazem parte do Nidongo. Nidongo seriam as terras da Ginga, tá? A Matamba. Tá? Eles são súditos do rei do Congo ao norte. Bom, e eles são excelentes práticos. O que é prático, gente? Tudo que entra e sai do porto tem que ser guiado pelos Muxiluandas. Eles são reconhecidos como práticos mesmo, né? na documentação. Trabalham também alguns arimos, que são as fazendas ao longo do Bengo e do Kwanza, mas a atividade principal é a navegação costeira, a navegação de cabotagem e a pesca, são as atividades principais. E por que o nome é Muxiluanda, como eu expliquei antes? Muxi significa deixador, o que deixa de fazer. Eles são súditos do rei do Congo, que é mais ao norte.
Tá? O que veio a ser Reino de Angola, na documentação portuguesa, era a terra do Nidongo, tá bom? Eram os estados Ambundo também, mas não dá para detalhar agora. Então, a Reino de Angola, e para alguns historiadores até Nigola, é uma criação já a partir do contato, da colonização. Tá? Bom, e por que é Muxi Luanda? Segundo algumas crônicas, eles teriam deixado de pagar tributo ao rei do Congo, inclusive o pagamento de búzios, e então eles passaram a ser Muxi, deixador, porque Luanda significa tributo. Então, Muxi Luanda é quem deixou de pagar tributo ao rei do Congo. E segundo alguma crônica também do século XVI, XVII, foi a partir da aliança com os portugueses que eles teriam sido passados a súditos dos portugueses. Tá? Congo pode ser com K ou com C. Varia de autor, de fonte, mas é o Congo ao norte de Angola. Tá? Esse Congo é o famoso rei do Congo, o primeiro rei cristão convertido em África Central, tá? Ali acima do Zaire. Bom, então eles passaram a ser reis, eles passaram a ser súditos dos portugueses até a invasão de Luanda pelos holandeses. Eles passaram para os lados dos holandeses porque eles ainda reconheciam alguma soberania do Congo e lutaram ao lado dos holandeses nas guerras angolanas contra os portugueses. E aí é que a história realmente começa a ser interessante. Esse período da presença holandesa em Luanda é de 1641 a 1648. Quem estuda a América está muito acostumado a ver isso pelo lado do Brasil, né? As invasões na Bahia, em Pernambuco, etc, etc. Né? Isso é extremamente importante. Eu gosto muito da frase que o Vieira retoma, que sem negros não há Brasil, né? E isso tem tudo a ver com a presença holandesa em Luanda. A gente não pode esquecer que esse meado do século XVII é o momento da chamada viragem atlântica, né? Quando o Atlântico passa a ser a principal parte da monarquia portuguesa. Os holandeses estão em São Tomé, né? Os holandeses estão no Oriente, estão no norte, no que se chama de África Ocidental, né? Estão em Mombasa, invasões em Mombasa, é o período da afirmação da dinastia de Bragança, de conflitos e de não reconhecimento dessa nova dinastia por parte do papado. É um momento de quilombo de Palmares no Brasil, né? De início das guerras dos bárbaros. E isso tudo tem que botar no pacote para entender a punição que recai sobre os muxiluandas em função da aliança política com os holandeses. Agora, isso tudo que eu estou dito até aqui também é muito de construção de memória por parte dos governadores de Angola no século XVIII. Tá? Bom, então vamos lá. Qual seria, qual foi a punição que caiu durante a restauração? A punição foi a condenação por crime de lesa majestade. Muito provavelmente foi esse tipo de pena que recaiu sobre eles. Eu vou pedir agora, Lúcia, para passar para o próximo slide. Né? Bom, e o que implica ser condenado por traição conforme a legislação, né? Quais são as penas cabíveis? Né? Bom, começando pelo Bulutô, ele é muito claro, né? A perfídia, a falta de fidelidade ao príncipe, ao amigo que se fia de nós. Né? Então, isso seria a traição. E o traidor é quem obra contra a fidelidade que deve. Né? Equiparado ao infiel mesmo. O traidor, então, ainda que se mente, é sempre reportado por
mal. Ele lembra a Judas que traiu Jesus. Isso está no Blutot, né, claro, e tem uma conotação religiosa, né, mas não é só isso. Nas ordenações filipinas, está muito claro aí, eu vou ler muito rapidamente a parte em vermelho. Né, não só a parte em vermelha, quer dizer traição cometida contra a pessoa do rei ou de seu real estado, né, que é o caso que se aplica aos mochilandas, que é tão grave e abominável crime e que os antigos sabedores tanto estranhavam. E é comparável à lepra, né? Porque assim que esta enfermidade enche todo o corpo, sem nunca jamais se poder curar, e impede ainda os descendentes de quem a tem, né? E os que com ele conservam, e assim sucessivamente. Ora, isso é a perspectiva legal das ordenações, né, sobre o que é o crime de lesa majestade, né, entre outros aspectos. Agora, uma das coisas que caracteriza o crime é interessante e se aplica aos muxiluandas, que é isso aí, ó. Se em tempo de guerra alguém se fosse para os inimigos, algum se fosse para os inimigos do rei para fazer guerra aos lugares do reino. Né? Ou seja, como eles passaram para o lado dos holandeses, eles estão atentando como Estado. A traição aí ela é vista como razão como algo relacionado à razão de Estado, porque implica em perdas de partes do Estado. E aí bem no sentido do um reino e suas repúblicas, é um conjunto, né? Está ofendendo o reino. Bom, dito isso, é interessante observar esses aspectos da legislação, porque se faz uso de uma linguagem política, de um paradigma corporativo, que o Nuno se reportou na última terça-feira, e a lepra é hereditária e incurável. A metáfora política do corpo da legislação não é aleatória, né? Da noção mesmo da monarquia corporativa. Bom, e o crime de lesa majestade, ele é passível de punição com pena capital. E aí eu vou só um trechinho do próximo slide, Lúcia, por favor, que está dizendo aí, pode ser punido com morte natural e todos os seus bens que tiver ao tempo da condenação serão confiscados para a coroa do reino. É exatamente o que acontece com os muxiluandas. As ilhas são confiscadas para a coroa portuguesa. Eles não têm mais posse da ilha. E essa condenação, ela é imposta pelo Salvador Correia de Sá, segundo a memória do século XVIII. E o Salvador de Sá é tido, inclusive em Luanda, como o restaurador. Tá? Bom, o que seria morte natural cruelmente? Olha, boa pergunta, alguém perguntou aqui. Isso tem é interessante, porque é uma morte, não é o corpo morrer por si mesmo. É matar o corpo. Agora, o que é interessante é que são várias as formas de morte natural, né? Porque ela é cruelmente, ela pode ser feita com crueldade, vamos dizer assim. Gente, tem uma revolta, a conjuração dos degredados em Angola, só para dar um exemplo, ela ocorre depois, em 1763, teve muito mais gente degolada ali do que na conjuração mineira. Tá? As degolas aqui na restauração do século XVII, se fala em 8.000 degolados, foram muitas cabeças cortadas. Tá? Então, por isso que eu falei, é um contexto muito específico e muito importante. Agora, tem uma outra prescrição para a condenação prevista nas ordenações filipinas. É que se o traidor morresse antes de ser condenado, né, ele é condenado a posteriori, o processo corre, ele é tido por traidor. E aí, o que cabe na legislação? Inquirir contra ele para que, achando-se verdadeiramente culpado, seja sua memória danada. Ah lá. E seus bens confiscados, como já viu. Ou seja,
não basta, aqui no caso, se o traidor morrer antes da condenação, ele só é considerado traidor depois que o processo continua, e a legislação prevê a condenação, a danação da memória, né? E isso é exatamente o que vai ocorrer com os Muxiluandas no século XVIII. E aí a gente também não pode perder de vista que está tratando de um momento que é uma cultura política fundada no amor cristão. O amor amigo como um fator fundamental da coesão política e social. E os Muxiluandas, eles eram católicos. Você tem uma igreja na Ilha da Cazanga, tem outra igreja na Ilha do Cabo. Então, eles eram já adeptos do catolicismo, ainda que esse catolicismo fosse lido a partir dos seus referenciais simbólicos religiosos africanos. Tá? Mas, na relação com os portugueses os veem como católicos, o que só agrava a pena que recai sobre eles. Então, o que a gente observa? Essa metáfora da lepra incurável, ou como dizia o Blutot, o traidor, ainda que se emende, é sempre mal, né? Eles têm a pena do confisco da terra, da danação da memória no século XVIII, e se acresce ainda uma pena única para eles, que eu nunca vi para outros grupos, que é a ideia de escravidão perpétua. Sobre eles recai a pena de escravidão perpétua. Essa não se infinda nem com a morte, é evidente, porque a ideia de perpetuidade cristã é transcendental, né? Agora, e aí que vem uma hipótese minha da Ariane, para essa escravidão ser perpétua, ela precisa ser civil. Ela não pode ser justificada em termos religiosos. Porque a alforria é a remissão do cativeiro, é a purgação do pecado. Então, se você tem uma perspectiva de escravidão perpétua, ela não pode ser justificada em termos religiosos. E a traição, né, e o castigo, ainda que tenha uma conotação político-religiosa, né, a traição e o castigo, eles vão ser lidos no século XVIII por vários governadores, eu vou citar aqui alguns exemplos, quase que exclusivamente na esfera civil. Se esvaziam os aspectos religiosos da traição e do castigo e se dá ênfase na traição política para justificar a escravidão civil dos Muxiluandas. Gente, eu não sei se está claro até aqui, como é um assunto muito específico, eu estou tentando ser bem didático, porque isso é muito desconhecido. Só para vocês terem uma noção, só tem um livro sobre os Muxiluanda para o século XIX e XX, e 3 artigos. Isso aqui é um tema totalmente novo, tá? Em termos historiográficos. Tá? Bom, o Lúcio, pedir para você, por gentileza, passar para o próximo slide, tá? Que eu quero demonstrar uma coisa, que é o seguinte, que, além deles serem escravos civis, a escravidão deles não é de âmbito doméstico. A escravidão deles é uma escravidão devida ao Estado. Eles são escravos do rei. Simples assim. Como eles traíram o rei, a escravidão deles é devida apenas ao rei. Não há justificativa para a escravidão doméstica desse grupo. Vou dar alguns exemplos, tá? Mas, ao mesmo tempo que eu der esses exemplos, eu vou ver como é que é a perspectiva de provedores da Fazenda Real e de governadores sobre esse grupo. Tá? Eu vou começar aí
E esse tipo de fala percorre todo o século XVIII, né? Então, a condenação deles já lá em 1848, né? E o que está sendo dito sobre eles, por exemplo, nesse slide em 1720, pelo provedor da Fazenda Real. Ele diz ali, por exemplo: mando Vossa Majestade dar-me como provedor mor da Fazenda Real, como, né? Um escaler para as repetidas diligências que faço no mar, e como também ao excelentíssimo capitão-general deste reino. Vossa Majestade manda dar o escaler para as ocasiões que me ordenou Vossa Majestade que houvesse 8 mochiluandas para os tais escaleres, os quais se concorrem cada um a cada mês com um ezeque de farinha, ezeque é uma unidade de medida, e 2 tostões em cobre, que é o que se dá a semelhantes negros ocupados no serviço de Vossa Majestade. Aí ele completa: aqui estão obrigados, em castigo da traição que cometeram quando os holandeses tomaram este reino. Você pode passar para o próximo, Lúcia? Um outro ouvidor, em 1835, ele praticamente vai repetir a fórmula, né? Aí, senhor, os pretos mochiluandos que podem ser que por se rebelarem à coroa, subjugando-se aos holandeses e seguindo as suas armas, quando se assenhoraram da cidade, foram condenados por sentença à escravidão perpétua, ficando por esta causa sujeitos a se empregar em tudo que se lhes ordena de Vossa Majestade. Ou seja, você tem um homem investido num cargo público de provedor, em momentos diferentes, que, para fazer uso dos mochiluandas, pedem permissão ao rei. Ocasionalmente, eles pedem também aos governadores, e quando tem a recusa, eles pedem ao rei. Eles alegam que estão fazendo uso dos mochiluandas por causa do serviço real, nunca é para fim particular, etc, etc, etc. Eu vou pedir agora para passar o próximo slide. Esse último exemplo que eu mostrei, ele, né, tem todo o protocolo de envio. Então, quando chega no Conselho Ultramarino, o Conselho Ultramarino manda dar vista para o procurador da Fazenda, e o procurador da Fazenda manda escrever para o governador dar o parecer, além das rúbricas dos conselheiros, e aí vem o parecer do governador, que é o último exemplo, né? Nada se deve deferir a este requerimento, porque em cada parte se sustenta cada um os escravos seus. Aí o governador diz: ao governador será pela maior prerrogativa do seu lugar. Ou seja, o governador tem direito a usar porque ele é o lugar-tenente do rei em Angola. Né? Então, é a justificativa. Então, isso me dá a exata dimensão que eles são escravos do rei e de que é uma escravidão civil justificada apenas pela traição política. Não há em nenhum discurso que eu peguei justificativa religiosa dessa escravidão. Tá? Bom, e aí eu vou dar um salto no século XVIII, próximo slide, por favor, que eu gostei tanto, eu estou apaixonado pelo Miguel Antônio de Mello, porque ele me deu muitas fontes de todos os governadores sobre o Muxi Luanda, né? Eu estava conversando isso com a Ariane. Isso já no fim do século. Tem uma crise de fome em Luanda, ele quer retomar a pesca, que é um item da dieta básica em Luanda, e ele diz o seguinte em junho de 1798. Olha como é que ele escreve, uma escrita memorável, né, que retoma ao tempo de Salvador, aquele escrevendo para o Martim de Melo Castro. Quando no ano de 1648, o valor e a fortuna de Salvador Correia de Sá tornou os domínios de Sua Majestade este reino, desde o ano de 1641, ocupados pelos holandeses, achando que a entrada deles tinha facilitado, ou seja, que os partilhantes facilitaram a entrada, e depois da assistência favorecida dos mochiluandas, os mochiluandas favorecendo os holandeses, condenou-os a que perpetuamente ficasse obrigado a assistir às coisas do real serviço. E agora que é o interessante.
com a condição de servos e modo de escravidão que os romanos inventaram. Né? A justificativa da escravidão romana, na leitura do Miguel Antônio de Mello, é civil, né? Prescinde do cristianismo. Isso é retomado nessa escrita memorável sobre os muxiluandas. E abaixo ele continua: por mais de um século têm os ditos negros vivido nesta espécie de escravidão. Ao princípio talvez custosa, porém depois ou pouco advertida, ou pouco estranha a seus gênios, costumes e interesses. Né? É um momento de tentativa, isso aqui já vou explicar, de repactuação do Estatuto dos Muxiluandas, né? e do pacto político das autoridades portuguesas para com eles. Né? A pesca a falta de peixe vamos dizer assim, é um pretexto para repactuar a política sobre os muxiluandas. Mas isso também tem a ver, eu vou explicar aqui adiante, com mudanças que foram se dando em relação ao que seria, a quais seriam os estatutos do Muxiluanda no século XVIII. Bom, então, como eu estava dizendo, essa escravidão ela precisava ser civil para ser perpétua. Não tinha outra alternativa. Bom, e paralela a essa memória que se constrói sobre a escravidão perpétua dos muxiluandas, se legisla sobre os muxiluandas. É o próximo quadro, por favor, Lúcia. Isso aqui é uma amostragem, tá? Eu só vou explicar rapidamente. O João José de Souza, em 1680, João da Silva e Souza, perdão, governador de Angola, criou o cargo de capitão-mor, isso é importante, dos moradores da ilha da Kazanga. Né? Ele diz que esse cargo foi criado porque é preciso bom governo sobre eles. Né? A partir daí se criaram outros cargos para a ilha de sargento-mor, capitão e ajudante de sargento-mor. Esses são os cargos criados pela administração portuguesa para os moradores da ilha da Caçange, que também tinha jurisdição sobre as outras ilhas. Né? Esses cargos, você podem ver aí, muito rapidamente, eles perduram de 1680 até 1798, até onde eu estou indo a pesquisa, eu estou me limitando ao século XVIII, eu e a Ariane, porque né, é muito documento, por incrível que pareça. Bom, todos esses capitães, com exceção um que nasceu na colônia, todos esses que são cargos para o bom governo na perspectiva da administração portuguesa, todos até agora são de origem portuguesa reinol. Só um que é da colônia do Sacramento. Todos para os quais nós conseguimos constatar a naturalidade. Então, esses são os cargos para o governo 2. Só que tem um aspecto interessante também, que é o que nós estamos chamando não de governo para os muxiluandas, mas governo dos muxiluandas, que significa dizer que eles estavam sob duas jurisdições. É o próximo quadro, por favor. São o cargo com patente portuguesa, tá? Só dada pelo governador, de governador dos pretos Muxiluanda e Nâmbios do rio Kwanza. Nâmbio é canoeiro, tá? Do rio Kwanza. Esse é um rio fundamental. Queria que vocês reparassem aí que isso aqui é a jurisdição dos Muxiluandas entre eles mesmos. Tá? Você tem nomes dinásticos que se repetem, todos têm o título de Dom, que é o equivalente ao senhor, assim como se chamava o governador de Angola. Né? E você tem Dom João, Ambrósio, Antônio, são, vamos dizer assim, as dinastias desse governo dos Muxiluandas para si próprios. Isso me levantou a ideia que eu tenho discutido com a Ariane, que é a seguinte: são duas jurisdições paralelas. Ao mesmo tempo,
o governo português reconhece uma autoridade própria aos Muxiluandas. Ora, se eles são escravos perpétuos, obrigados a questão para nós, por que eles vão então reconhecer governos próprios aos Muxiluandas? E eles são pretos, têm esses nomes compostos, são nomes de africanos batizados convertidos, tá? Sem sobrenome português, ninguém tem sobrenome. E aí, a partir daí, a gente tenta entender, pelo vocabulário social, as mudanças em relação aos estatutos do Muxiluanda. E aí eu vou pedir para a Lúcia, por favor, colocar o próximo... como é que chama, meu Deus? Slide. Que é esse vocabulário social e também um contexto bélico que eu já vou explicar dos finais do século XVIII. Eles também são conhecidos, para além de sujeitos à escravidão perpétua, na fala dos governadores, eles são conhecidos em registro de batismo, e às vezes até em fala de governador, de alguém que tem um cargo de nomeação régia em Angola, como pretos forros muxiluandas, negros muxiluandas, negros do serviço, obrigados a servir, servos livres, mas não se diz sempre que eles são escravos. Evidente que a ideia de forro aí não tem a ver com quem foi escravo e recebeu a alforria. Está expressando um estatuto jurídico-social que não é só o de escravo perpétuo. É muito similar ao que se fazia com os índios de São Paulo no século XVII. Eles eram inventariados como forros, e no inventário não se colocava o valor nominal dos índios. Tá? Seria uma situação limiar entre a escravidão e a liberdade. Aqui é uma redefinição de estatuto. Isso a gente vai observando ao longo do século XVIII. Agora, é curioso também que se mudou, se eles eram vistos como traidores, eles passam a ser vistos agora como fiéis politicamente. Nesse contexto de guerras no último quartel do século XVIII, eu vou dar alguns exemplos aqui. Esses dois exemplos, há outros. Tá? Um é uma fala do coronel Luiz Cordeiro Pinheiro Furtado, que está numa expedição de Cabinda, lutando contra os franceses, que são aliados dos potentados africanos. Ele diz: os negros do serviço têm igual e irremediavelmente desertado quase todos, de modo que não me restam, com os muxiluandas, mais de 62. E se faz necessário virem mais. E os melhores são da jurisdição do Kwanza, que são os que se têm conservado, sendo os do Golungo os que têm desertado. O Kwanza é aquele que é governado pelos dons, que são governadores dos Muxiluandas e dos Nâmbios do rio Kwanza. Esses fiéis aqui, os Muxiluandas que ficam, eles são agora vistos como quem são fiéis politicamente. Se antes eles eram traidores, agora não. Se mudou. E a fala do José Gonçalo da Câmara, que é a próxima, que é assim, de uma riqueza que... Sabe aquele documento que salva a sua hipótese quando você está construindo? Eu vou me vagar um pouco mais nele. Tá? Então, vamos lá. Isso aí é da expedição de Cabinda também, numa grande guerra contra o Mossulo, contra o Nabuangongo, que eram aliados dos franceses. Gente, os Mossulo invadiram Luanda, 1780 alguma coisa, não lembro agora exatamente a data, tá? Então vamos lá. Tornando pé na praia de Cabinda, gente, pé é perto, tá, gente? Tornando pé na praia de Cabinda, ali ocorreram logo os negros do país, que aprisionando todos, destinavam os brancos à infalível morte. Mas uns destes, falando-lhes em francês, e dando-lhe a esperança certa do resgate de todos, pôde conseguir tempo de chegar à notícia dos franceses aquela desgraça, os quais, negociando e conseguindo a compra dos prisioneiros, me remeteram o dito mestre, participando-me o referido, e propondo-me o resgate em razão de 2 cabeças por uma, ou seja, para cada prisioneiro, teria que pagar 2 cabeças.
Sobre isso, resolvi, continua o governador, convocar os ministros e oficiais de maior patente para deliberar, assim, sobre o resgate dos prisioneiros, como sobre a sua espécie e modo de condução. Pois, ainda que eu não duvidasse na sua necessidade, respectivamente aos brancos, queria que os pareceres concordassem sobre o dos pretos, sendo certo que estes eram machiluandas, gente destinada unicamente ao serviço real, livres, e cujos parentes e conacionais tinham os olhos no procedimento do governo sobre os destinos dos seus, reclamando a sua liberdade, perdida em ação do mesmo serviço. Explicitamente, o Gonçalo da Câmara está dizendo o seguinte: eles são aliados, mas eles cobram um preço político. Né? E ele está pedindo o parecer do Conselho, da Junta na guerra. 2 cabeças para pagar branco e 2 cabeças para pagar mochiluanda. Sendo que o branco aí, gente, é um branco, ele inclusive pode ser nascido em África. Não tem a ver necessariamente com a aparência de tez. Tá? E para fechar, os últimos 2 slides, que eu não acho que eu já estou me estendendo muito, isso revela, no fundo, uma redefinição do pacto político. Depois dessas guerras do Norte, o Miguel Antônio de Mello ele vai propor aos mochiluandas em um bando, né, esse documento em 2 versões, num é um bando, no outro é um edital, a redefinição de pacto político. E é interessantíssimo como ele pisa em ovos nas palavras. O próximo documento, eu só vou ler... Isso aqui são as cláusulas do documento. Eu só vou ler a primeira cláusula, tá? Que está em vermelho. Que ele diz o seguinte: primeiro, está lá, que todos os negros que voltarem a povoar as ditas ilhas e se empregarem na pesca por conta da crise de fome final do século, constando que efetivamente dela vivem e nela se empregam, ficarão isentos de todo e qualquer serviço para que até agora eram chamados e compelidos os mochiluandas. Quando ele escreve para o Martim de Melo de Castro, ele diz que os mochiluandas estão sob escravidão perpétua há mais de um século. Quando o documento é voltado para os mochiluandas, ele suprime a palavra escravo, escravidão, e diz apenas que eram chamados e compelidos os mochiluandas ao serviço. Né? Qual é o resultado disso em termos de redefinição de estatuto? Assumir que eles não eram mais tidos como escravos perpétuos. Porque você não vai propor um pacto político, uma redefinição de estatuto para escravo. Tacitamente se reconhecia a nova condição política dos mochiluandas, ainda que guarde, evidentemente, a fala no sentido de propor, né, como é que eu vou te dizer? Ainda que ele queira a prerrogativa de conduzir o processo. É uma fala, um documento que tem que demonstrar a autoridade do governador. Bom, e o que eu e a Ariane temos discutido como eu disse anteriormente, é um grupo pouco conhecido, até por quem estuda Angola. Eles me parece que redefiniram a sua aliança política com os portugueses ao longo do século XVIII. A gente não pode esquecer que Angola, né, também tem investidas de nações estrangeiras ao longo do século XVIII. Só para dar um exemplo, os franceses, quando invadiram o Rio de Janeiro em 1710, também invadiram Benguela. Então, essas ameaças constantes. Eles estão na posição estratégica na cidade. Né? Para entrar e sair ali é cheio de banco de areia, eles são práticos, eles que conhecem isso. Né? Então, eles são realmente vamos dizer assim, os donos daquela água em termos de perícia, de técnica. Né? E o que está nos parecendo é que, de fato, essa condenação de escravidão perpétua, ela permanece, né, associada àquela ideia de lepra, de
hereditária de memória danada, mas isso também tem a ver com a própria mudança dessa concepção de monarquia corporativa a partir do período pombalino, sobretudo a partir do último quartel do século XVIII. Ainda que não seja um processo substitutivo, que essas coisas andem juntas e paralelas, mas é também um momento de redefinição de pacto dos direitos das gentes. Né? Vamos dizer assim, que eles se tornaram forros. Outros documentos, como registros de batismo, e nós já trabalhamos com eles só aparecem como forros, como senhores de escravos. E aí, para finalizar, o último quadro, por favor, o Lúcio. Isso aqui é um quadro que o Miguel Antônio de Melo manda fazer para contar a população de Muxiluandas, né, nessas ilhas em que eles habitavam. Aqui ele faz aquele edital que eu mostrei, ele convoca os Muxiluandas dispersos, e isso aqui já é o resultado daquele edital. Gente, apresentar isso aqui em sequência é tão bom, mas para achar isso tudo ao longo da pesquisa, meu Deus do céu. Bom, haja cruzamento de nome, porque eles aparecem como servos, escravos, você tem que fazer Mas eu agradeço muito a quem fez o catálogo do HU, sem aquela equipe era impossível fazer uma pesquisa dessa, catálogo. Bom, mais do que o número, embora eles sejam aqui 350, só para dar uma noção, em 1798, 350 pessoas correspondem a mais ou menos 10% da população livre de Luanda. Não é pouca gente. Tá? Mas mais do que isso, eu queria que vocês observassem a classificação do quadro. Está como está no documento. Oficiais, capitão-mor, sargento-mor, ajudante. Esses aqui são os cargos para os portugueses do governo para os Muxiluandas. E eu quero que vocês reparem nas condições como é que o Miguel Antônio de Melo deixa a coluna reservada para escravos em branco. Né? Ninguém ali é mais escravo em termos de classificação da própria governação portuguesa em Angola. Né? Então, vamos dizer assim, esse último quartel do século XVIII, sobretudo, nós precisamos melhorar a hipótese, sobretudo em função das guerras, é um momento de redefinir o pacto político em relação aos Muxiluandas. Bom, gente, é isso. Eu não sei se eu me fiz claro, porque é um assunto tão específico. E eu quero mais uma vez aqui agradecer a oportunidade de estar compartilhando essa pesquisa ainda inacabada com vocês. E aproveito para agradecer também a parceria com a Ariane, que eu acho que está aí assistindo a gente. Obrigado, Guedes, aí pela excelente palestra, né? Acho que é um trabalho que está em andamento, mas que já demonstra resultados muito sólidos, né? Muito instigantes e muito originais também. Tenho certeza que vai seguir agora um debate muito produtivo e que já suscitou aqui ao longo da tua exposição uma série de curiosidades e questões, e eu acho que vão aparecer mais outras agora. Eu proponho que a gente faça rodadas de 3 perguntas, tá? E que o Guedes vai respondendo à medida em que elas forem aparecendo. Então, nesse momento, eu abro para todos que assistiram fazerem as suas questões, as suas perguntas. Podem colocá-las aqui no chat ou então indicar que querem perguntar e fazê-las oralmente, por favor. Eu queria fazer oralmente. Sim, Nuno, por favor. Mais 2 pessoas para essa primeira rodada. Mais alguma pergunta? Nuno, por favor, então pode colocar a sua.
Em primeiro lugar, queria parabenizar o Guedes. A conferência foi fascinante e nos levou para um território, para mim, pouco, enfim, para quase todos, porque é muito inédito, pouco conhecido. Eu ia fazer 2 ou 3 observações ou perguntas. Uma delas há uma alusão ao direito romano e ao estatuto que ele criava de Forro, que no fundo não é aquele que a partir de 73 se quer adotar, não é? E eu pedia-te que voltasse a ela, porque eu, entretanto, nunca notei, não fiquei com ela presente. Por outro lado, entre muitas outras coisas fascinantes, parece-me que os Muxiluandas são, em certa medida, vistos como um corpo. Ou seja, não são apenas vistos como indivíduos, mas são vistos como um corpo que tem até formas de autorrepresentação e as suas próprias lideranças, aqueles dons que são parte dessa organização desse corpo. E assumindo que o pacto político do Dom Miguel António de Melo é para alterar o seu estatuto, não só o seu estatuto deixa de ser um estatuto equivalente, enfim, um estatuto de uma servidão um pouco especial, como aparentemente fala das pessoas que vierem para lá e não já de uma organização pré-existente. Ou seja, ele mantém o que eu diria é que o estatuto dos Muxiluandas parece-me que é um daqueles casos em que eles são tratados como um corpo, e um corpo com raízes, digamos, de alguma forma independentes ou autónomas ou pré-existentes de alguma maneira em relação à monarquia portuguesa. E parece-me que a alteração de estatuto individual que o Dom Miguel António de Melo quer reconhecer, que implica, ou não, é a pergunta, uma modificação do seu estatuto de corpo, remetendo-os para uma identificação mais individual. Enfim, é uma pergunta, mais do que é uma pergunta aquilo que eu queria colocar. Achei completamente fascinante este caso, em que no fundo nos aparece um estatuto que não está previsto em nenhuma norma genérica, mas que faz parte das tais equilíbrios que iam criando em cada contexto e que depois funcionavam muitas vezes durante séculos, como é o caso. Muito obrigado. Guedes, por favor, há uma pergunta do Marcos Arthur Viana no chat, eu vou ler para você. Diz o seguinte: quais as semelhanças e aproximações da situação dos Muxiluandas com lideranças próprias que possuíam patentes reconhecidas pela coroa e um governo externo de capitães-modes reinóis com determinados aldeamentos indígenas no Brasil, em que as lideranças indígenas, apesar de submetidas ao governo temporal de ordens religiosas ou particulares leigos, também possuíam lideranças com patentes militares e reconhecimento régio? Até esse momento, temos só essas 2 perguntas, do Nuno e do Marcos Arthur. Tá, obrigado. Pode começar a responder se for surgindo alguma coisa. Tá bom, Fabiano. Obrigado pelas perguntas, Nuno e Marcos. É interessantíssimo porque se evoca o direito romano em relação aos forros, né? Mas a palavra mais comum não é manumisso, que é mais presente na escravidão romana. Manumisso no sentido do manumitido, ou seja, aquele que o senhor largou a mão, vamos dizer assim. Se vale ainda de uma tradição ibérica de aorria, que seria a alforria, incorporar a palavra árabe, né? E isso toma o corpo, isso vem do Afonso X, das 7 partidas, né, o sábio.
E seria um misto dessas duas circunstâncias. Agora, o que é interessante, no caso do Miguel Antônio de Mello, é que ele, diferente de outros governadores e diferente de outros documentos, não utiliza a palavra forro para os mochiluandas, né? Quando ele propõe o estatuto, ele silencia sobre escravidão e ele fala compelidos a. Então, na verdade, ele está ainda realmente no âmbito civil, eu acho que com uma coerência fantástica, porque é isso que o permite propor o pacto, né? Então, ele se vale do mais, vamos dizer assim, muito sutilmente, mas de uma tradição romana nessa proposição de pacto, tá? E menos nesse âmbito da concessão de uma alforria no âmbito da escravidão doméstica, no caso do Miguel Antônio de Mello. E isso tem a ver, Nuno, com a tua segunda pergunta, que eu nunca vi em nenhum documento, e você está coberto de referência, a alusão individual aos mochiluandas. Quando é algo específico, se refere a eles quase como um adjetivo. Então, por exemplo, eu tirei aqui, tem um incidente em Luanda, que é um naufrágio de um navio holandês, e o Souza Coutinho socorre o navio holandês e manda satisfações para o ministro Tamarino. E ele diz, olha, eu tive que mandar um mochiluanda recolher. Então, aí o mochiluanda é como se fosse uma espécie de estatuto mesmo, né? É um prático mochiluanda, mas não individualizado, porque ele está falando de uma identificação mochiluanda de fato coletiva. E eu agradeço a tua pergunta, porque realmente era até aquilo que você estava falando na terça-feira. Eles são vistos, sim, como um corpo, praticamente, e com um estatuto muito próprio, muito específico, e eles estão ali, vamos dizer assim, essa ideia sobre os mochiluandas, eu estou trabalhando não com identidade, mas com identificação sobre eles, já vem desde a época do Congo. Né? Eles eram vistos como súditos do Congo previamente a se tornarem súditos dos portugueses. E por isso mesmo o papel nas lideranças, porque uma vez convertida, uma vez pactuado com a liderança, supõe, né, ou seja, pactuado entre cabeças, que todo o corpo vem atrás, todo o corpo segue. Né? Isso tem a ver com a própria patente que é dada para os governadores dos mochiluandas, que é de dom, e é curiosíssimo que nenhum cargo português, ocupado por portugueses, e os cargos são para os moradores da ilha, nenhum deles é tratado como dom, nunca. Né? É como se fosse uma espécie de, vamos dizer assim, de subsoberania vista como um corpo ou dentro submetida ao Congo e depois aos portugueses. Eles com certeza são um corpo, são vistos como um corpo. Isso, apesar do fim do século XVIII, apesar de toda a mudança ou o começo da mudança dos paradigmas de uma sociedade corporativa, né, que não é um processo linear, mecânico, nada disso, né? E eles são, curiosíssimo, é um grupo que eles têm uma identificação externa que os define para pacto, né? Isso tem a ver, no caso da relação com os portugueses, com essas oscilações de fidelidade política. Isso é bastante interessante. Bom, Marcos, olha, Marcos, eu agradeço a pergunta também. As semelhanças são muitas, né? Inclusive no que diz respeito à terra. Por exemplo,
a jurisdição, apesar do confisco das terras dos Muxiluandas, eles nunca deixaram de ocupar a terra, né, daquelas ilhas, eles nunca foram expulsos daquelas terras, e se reconhece, sim, o governo dos Muxiluandas para si mesmos naqueles espaços. Então, isso seria muito similar a uma aldeia, né? Você tem um governo externo, vamos dizer, temporal, mas que, ao mesmo tempo, mantém a organização interna. Eu só esqueci de dizer um detalhe. Os governadores Muxiluandas são eleitos pelos próprios Muxiluandas. Tá? Eles são eleitos pelos próprios Muxiluandas. Por isso que aparece aqueles macotas no quadro. Macota seria uma espécie de... Né, associada aos anciãos, que são os que escolhem os seus governadores. É muito similar, sim, à experiência de aldeamentos que nós temos na América Portuguesa, e é evidente que isso não é à toa, porque nós temos um trânsito de governadores entre Brasil e Angola muito, muito grande. O Gonçalo da Câmara mesmo, que eu demonstrei aqui, ele, antes de ser governador de Angola, ele foi governador de Goiás. Se eu não estou enganado, ele passou pelo Brasil. Então, essas experiências de gestão dos territórios, com estatutos muito parecidos, com legislações parecidas, é bastante comum. Tá? Guedes, uma pergunta do Damião, por favor. Obrigado, Fabiano. Guedes, o tema é interessantíssimo, obrigado. Tu disseste várias vezes que eles tinham uma relação de dependência do Reino do Congo. Então a minha pergunta tem a ver com isso. Há alguma transformação, ou pelo menos na narrativa que pode acontecer no século XVIII, há alguma referência ao que pode ter sido o antes e o depois da Batalha de Ambuila? Ou seja, que é quando o Reino do Congo é derrotado e depois entra num conjunto de guerras civis, não é? Obrigado. Sim. Nada, Samuel. Bom, é impressionante como a referência ao Congo e à Batalha de Ambuila, ela, até onde eu pude pesquisar, ela fica no século XVII, ela não adentra o século XVIII, diferente, por exemplo, da restauração. Né? É como se o palco das narrativas, como se o ponto das narrativas fosse só em relação às monarquias europeias. Só para dar um exemplo, você tem celebração anual da restauração em Luanda, tá? Pela Câmara Municipal, procissão, com tudo bonitinho, como manda o figurino. Então você tem aquela teatralização da restauração, legislada pela Câmara Municipal. Isso está na crônica que é escrita no final do século XVIII, do Elias Alexandre da Silva Correia. Ele menciona tudo isso, ou seja, a escrita da história é memorável, mas ela é referida na relação com as potências europeias, no que diz respeito às celebrações, às construções de memória. Muito provavelmente por isso, o tema de Ambuila não está presente no século XVIII, nem a Rainha Ginga. Nem a Rainha Ginga. A pauta, a Ginga não aparece, muito ocasionalmente, e há uma Rainha Ginga no século XVIII que ela permanece na documentação. A Rainha Ginga vira um título, né, do século XVIII. E isso talvez tenha a ver com a suposta ideia de enfraquecimento do Congo. Na verdade,
na perspectiva de uma certa historiografia sobre o Congo. Mas, na verdade, isso me parece muito mais, é que você tem um afastamento do Congo muito grande, já desde o século XVII, em relação ao papado, em relação ao padroado. O Congo se aproxima do papado pela propaganda FIDE, né, para se livrar da influência do padroado português, né, e cada vez mais ele é parceiro mercantil dos franceses e dos holandeses, inclusive naquelas áreas mais fronteiriças em relação à Angola. Então, por isso, o Congo tende a sair da narrativa do século XVIII. Se eu fosse fazer um paralelo, Zé Damião, eu mais ou menos, às vezes eu falo para os meus alunos, a pauta das guerras indígenas, depois do ouro, na crônica do Brasil, do século XVIII, ela desaparece. Fala muito pouco nas guerras indígenas no século XVIII, porque a pauta é o ouro, né? E aqui é mais ou menos como se fosse a mesma coisa. Essa pauta do século XVII, das guerras angolanas, ela tende a se perder no século XVIII. Outras pautas entram. Então, Ambuila não aparece. E por isso mesmo que me deu um estranhamento muito grande, porque se fala dos Muxiluandas, mas se silencia sobre o Congo, e também era tido por aliado quando das invasões holandesas, né? Mas só se fala dos Muxiluandas, não se fala do Congo. A razão disso, me parece que é esse afastamento do Congo e vamos dizer assim, o esvaziamento dessa pauta no que veio a ser Reino de Angola. E isso é importante porque o Reino de Angola, que os portugueses chamam de Reino de Angola, não entra nada do Zaire para lá. Nem se legisla sobre isso. Não tem presídio sob jurisdição portuguesa, nada disso. Né? Então, me parece que é isso. Mas não sei se eu respondi. Sim, obrigado. Bom, eu agora, iniciando a segunda rodada, né, eu queria fazer uma pergunta, muito a título de curiosidade também, Guedes. Aliás, antes disso, queria parabenizar, desculpe não tê-lo feito antes, a Ariane, né, pela participação na pesquisa e na conformação dos resultados que você apresentou. E a minha questão ela vai muito a reboque do meu interesse pelos governadores que estão muito presentes aí na tua fala, nessa relação com a memória construída sobre os Muxiluandas ao longo do século XVIII. Então, eu queria saber se você mapeou e poderia me dar alguns elementos sobre como essa memória da traição e a escravidão dos Muxiluandas é mobilizada por esses governadores ao longo do século XVIII. Com que intensidade, em que contextos, enfim, na primeira metade do século XVIII, já na segunda metade, porque quando você caminha para Dom Miguel Antônio de Melo, você mostra um momento de transformação no estatuto desses indivíduos, enfim. Mas antes do Dom Miguel Antônio de Melo, você tem Dom Francisco Inocêncio de Souza Coutinho, não sei se imediatamente antes, mas certamente antes dele. Enfim, que é considerado também um governador de um momento de transformações importantes em Angola. Essa seria uma primeira questão, e relativa a ela, né, ligada a ela, se em algum momento você identificou que algum governador desenvolveu com esses Muxiluandas algum tipo de relação que extrapolou a questão da memória construída sobre eles, do estatuto político deles, enfim, na direção de algum interesse particular, de ambas as partes. Depois de mim, a professora Anita também gostaria de fazer uma pergunta. Então, primeiro eu queria dizer também que é fascinante a pesquisa, né, que foi maravilhoso ouvir, conhecer uma pesquisa que está começando, mas que já tem muitos dados.
E é uma pergunta mais de curiosidade, assim, se você tem ideia da dimensão desse serviço desse real serviço que eles prestam. Você falou de práticos no Porto, mas você tem ideia de como é que isso funcionava, assim, o tamanho disso, se tinha uma importância real, enfim, numérica, ou não? Enfim, era mais ou menos isso curiosidade que eu fiquei. Bom, o Fabiano, o Zé Damião e a Anitta, obrigado. Eu esqueci de agradecer o Zé Damião pelas perguntas. Gente, eu confesso que, assim, quando eu fui propor essa fala, eu fiquei com medo de não ser compreendido, porque eu também sei muito pouco sobre isso aqui. Eu devo confessar que é novidade muito do que está aqui para mim, né? E o que eu achei... E eu tentei mudar a fala no âmbito não do que especialistas chamam de história da África, mas mudar a fala para o âmbito do debate da monarquia portuguesa, né? No sentido da jurisdição, das questões de memória. E das relações de poder com as gentes, né? Com essa coisa do corpo e tal. E é interessante, Fabiano, a mobilização da memória, porque muito dela eclode no momento de conflito entre governador, na primeira metade do século XVIII até agora, e provedor da Fazenda Real. Por quê? Provedores da Fazenda Real estão querendo as prerrogativas que os governadores têm em termos de uso dos Muxiluandas. E aí eles se referem, nessas cartas que eu mostrei ao rei, né, que eles estão querem fazer uso em função do serviço real que eles prestam, né, e que eles teriam direito a usar. Mas aí o que tem a ver o uso? Porque quem paga o uso do governador, o uso que o governador faz dos serviços Muxiluandas, é a Fazenda Real. Mas quando o provedor usa, quem paga os custos é o provedor. Ou seja, quando você tem questões de hierarquia, de relações de poder entre provedor e governador, eles, para evocar o direito ao uso, se reportam à escravidão perpétua. Mas é uma escravidão que sempre foi remunerada. É menos o pagamento e mais o estatuto do direito do uso do serviço forçado. Então, aí, tanto os provedores, para evocar esse direito, se referem aos Muxiluandas como escravos perpétuos, tanto os governadores, quando falam, olha, eu uso porque a maior prerrogativa do meu lugar. E aí é uma oportunidade que ele tem para botar o provedor no devido lugar que o governador acha que ele tem que estar. E, além disso, não é o governador que paga pelo serviço dos Muxiluandas. Então, é nas relações de poder e de conflito de jurisdição entre governador e provedor que muitas vezes se evoca essa memória política. Agora, tem um dado que também vamos dizer assim, é interessante, que tanto o governador como o provedor evocam a escravidão deles em relação ao rei. Então, por isso que tem que ter todo o trâmite que envolve o Conselho Ultramarino, o procurador da coroa em Lisboa, etc., com aqueles pareceres. Isso na primeira metade, vamos dizer assim, do século XVIII, e me parece que os provedores perdem a batalha. E aí o que acontece, me parece, na segunda metade do século XVIII, e é importante relacionar o tema com isso. No século XVII, você tinha os autos de vassalagem, né, que eram os autos o pacto escrito entre a governança portuguesa e as autoridades africanas. Essa linguagem do pacto de vassalagem, ela some na primeira metade do século XVIII. Todo mundo que pesquisou isso para a África não encontrou tratado de vassalagem para esse período, né? Só para o século XVII a retomada disso no século XVIII.
sobretudo, mas não só, pelo Francisco Inocêncio Souza Coutinho, mas já tem outros também que fazem isso. O Souza Coutinho, vamos dizer, ele tem uma longevidade em Angola similar a que ai, meu Deus do céu. Aqui para Minas Gerais, Rio de Janeiro, me fugiu o nome dele agora. Gomes Freire de Andrade. Isso, que a Mônica Ribeiro estudou e outros estudaram. Né? E realmente ele produz uma documentação muito grande. E ele também se refere aos Muxiluandas, né, naquele espírito reformador dele, como escravos de Sua Majestade. E ele quer ampliar os usos dos Muxiluandas na navegação, né? Porque ele quer baratear os custos da navegação, fazendo valer dos Muxiluandas, que são tidos por excelentes marinheiros. Né? Os Muxiluandas conduzem elefante para o reino, né? Vêm embarcações para o Brasil, navegam pelos rios Kwanza e Bengo e outros rios. Então, para evocar esse direito, até o próprio Souza Coutinho tem que se reportar ao rei para pedir permissão. Porque, de fato, foi uma traição não contra a pessoa ao rei, mas contra partes do Estado. Né? E aí o Souza Coutinho, é curioso, eu ainda não achei nenhum tratado de vassalagem em relação aos Muxiluandas para essa segunda metade do século XVIII. Mas para outros sobas, tem muitos. Similar ao que tem para os índios aqui no Brasil. Tá? Tem outros governadores que também vão se reportar a essa memória, que aqui na palestra não dá por conta do tempo, mas eles estão sempre... Na segunda metade do século XVIII, é uma relação mais governador e conselho que traz essa memória de volta. Na primeira metade, é mais um conflito, para sintetizar, entre governador e provedor da Fazenda Real, que está aparecendo até agora. Né? Agora, sobre o interesse particular, é muito difícil separar isso dos governadores, porque se um escravo Muxiluanda servir na casa do governador, ele está servindo ao rei. Ele está servindo ao preposto do rei. Né? Então não há nenhuma contradição por parte do governador fazer isso. Por isso que aquele governador vai, quem quiser que sustente seus escravos, eu posso por causa da boa prerrogativa do meu lugar. Né? Porque não está separada a pessoa do governador, né, do que seria serviço particular do governador. Só para você ter uma noção, na Conjuração dos Degredados, esse é o nome do auto, de 1763, foi considerado crime de lesa majestade porque atentou-se contra a pessoa do governador. E tinha um plano para assassinar o governador de Angola. E a condenação foi lesa majestade. Né? Não é diferente do Malagrida, né, os tiros no rei. Ali foi na pessoa do governador, sim, que é o lugar-tenente do rei. Lugar-tenente do rei. Entendeu? Não sei se deu para... Não sei se eu te respondi. Claro, perfeitamente. Muito obrigado, foi ótimo. Anitta, olha, eu tô assim, a coisa do trabalho, né, do que seria o serviço Muxiluanda. Da condenação, me parece que eles são condenados aos serviços nas embarcações e às obras públicas, a serviços forçados nessas duas esferas. Né? Mas nem sempre se especifica o serviço. E, como eu disse antes, esse serviço sempre foi, me parece, na documentação, remunerado. Eles têm a obrigação de servir, mas recebem pagamento. Né? Quem paga é que é o conflito. Agora, eles também estão trabalhando na cabotagem, na navegação atlântica, nas fazendas que são importantíssimas. Eles fazem um trabalho de fiscalização para o governador no Rio Bengo. O governador, olha, ninguém entra e sai do terreiro público. Luanda tem um terreiro público. Ninguém passa aqui se não for fiscalizado por um Muxiluanda. Como se há regimento Muxiluanda, eu presumo que seja através dos governadores Muxiluandas.
era muito similar, e tem um trabalho bom da Cristiane Alfegali sobre, por exemplo, a fábrica de ferro. Quem recrutava os trabalhadores para a fábrica de ferro, no período Souza Coutinho, eram os sobas que evocavam seus filhos. Em troca, os sobados não pagavam dízimo, só forneciam mão de obra. A Ariane me chamou a atenção para isso, a gente está vendo a mesma coisa aqui. Não vi ainda Mochiluanda pagar dízimo, mas ele tem a obrigação de servir com mão de obra. É como se o trabalho substituísse o dízimo. Tá? E, gente, olha só, o pescado Mochiluanda chega até o Brasil, tá? Vai para os sertões de Angola, abastece tropa. É um mercado de peixe realmente me parece promissor. E lembrando que o peixe é fundamental na dieta angolana até hoje. Eu, particularmente, adoro o mufete. O mufete é uma espécie de ensopado, tá, gente? Um pirão muito parecido com o nosso aqui, né? Então, e eles têm toda uma técnica de secagem de peixe, enfim. Tem uma cláusula daquele contrato, inclusive, do Melo, manda que eles salguem o peixe e sequem o peixe na ilha, não na parte continental de Luanda. Tá? Não sei se eu respondi, Anita. Claro, obrigada. É fascinante. Obras públicas, por exemplo, é bem interessante, né? Que você vai ter outros formatos. Obras públicas, tem obras públicas também. Obrigada. Nada. Tem uma pergunta, uma última pergunta aqui, pelo menos pelo que eu estou acompanhando, da Cristina Zecchinelli, no chat. Ela se refere aos mochiluandas, né? Escravidão remunerada. Se recebem salários, eles que têm que se sustentar, né? As suas necessidades básicas, né? Moradia, comida, etc. Vamos lá. Eles recebem pagamento quando estão a serviço do rei, né? E muito provavelmente também recebem de particulares. E não... em geral, vários trabalhos sobre escravidão hoje já não vê nenhuma incompatibilidade sobre a remuneração do trabalho escravo, né? Porque o que torna o escravo escravo não é a forma da remuneração do trabalho, é sobretudo o estatuto de escravo, a condição de escravo. Então, para dar um exemplo, o trabalho ao ganho, o trabalho escravo alugado, e assim sucessivamente. O ser escravo não é avesso a receber salário. E eles se sustentam, sim, né? Eles se sustentam. Quando eles não estão trabalhando para a Fazenda Real, para o rei, né, do governo, eles estão trabalhando em outras atividades. E, gente, só para lembrar, a pesca, você tem o contrato dos dízimos da pesca ali. Tá? Ou seja, essa pesca é tributada, né? Então, agora, e é um sistema de tributação como qualquer contrato de dízimo, né? Alguém adianta para a Fazenda Real, tem a arrematação. Agora, o processo produtivo, o tempo de trabalho, as técnicas, isso tudo é por conta dos mochiluandas. Eles são, assim, vamos dizer assim, os homens da pesca ali. E receber salário era muito comum, a escravidão ser remunerada. No Brasil também, muito, muito comum. Em outras partes também não há necessariamente... É evidente essa remuneração nem sempre é na forma de cobre, nem sempre é na forma de eseque de farinha, de feijão. Ela pode ser negociada. É evidente que eu não estou dizendo com isso que todo trabalho escravo era remunerado, né? Mas, enfim, desde os estudos da brecha camponesa, a gente já sabe que escravo tem que comer, né? Então, tem jeito.
Não sei se eu respondi, Cristina, espero que sim. Respondeu, eu só fiquei em dúvida com relação assim, até que ponto é escravidão, ou se é só o nome de escravidão, ou se é corvéia. Entendi. Ah, tá, desculpa. Desculpa, Cristina. Olha, tá aí uma coisa porque eu também me indaguei, porque quando o Miguel Antônio de Mello ele fala escravidão, escravos ou servos que os romanos inventaram. Ele também, a palavra servo é muito frequente. E a ideia de obrigados a servir, que é frequente na documentação, né, também dá indícios nesse sentido, de que você tem uma obrigação a cumprir em termos de serviço, similar a uma corvéia, né? Mas o estatuto não é esse. A forma de obrigação do serviço se assemelha a uma corvéia, mas o estatuto é de escravo perpétuo, na forma da condenação pelo Salvador Correia de Sá. E eu já peço aqui aos colegas, se acharem escravos perpétuos em outros lugares, me avisem, tá? Porque eu tô assim, eu não achei ainda, eu não tenho nenhuma vergonha de pedir cola, porque eu quero um parâmetro de comparar que eu não achei para nenhum outro grupo. E olha que eu já li bastante coisa sobre escravidão e não achei. Tá? Na perspectiva, claro, da escravidão ocidental. Tá? Não sei se eu respondi, Cristina. Respondeu sim, eu fiquei muito interessada, porque eu conheço pouco de modernidade, é uma coisa que eu estudei muito pouco, e aí, quando eu entro aqui no Redes e fico ouvindo vocês, eu fico encantada. E esse assunto me chamou muita atenção. Obrigada. Obrigado, Guedes, pela sua palestra, né? Você percebe que ela suscitou muitas questões, muitas curiosidades, enfim, o interesse pela continuidade do teu projeto, né? Tem vários comentários aqui no chat que ilustram isso que eu estou falando. Eu queria saber agora se Lúcia ou Zé Damião querem falar alguma palavra, enfim, para a gente encerrar essa palestra de hoje. Lúcia? Não, eu só queria agradecer ao Guedes, muito interessante para mim, que não sou da área do tema, mas fiquei fascinada, né? Muito obrigada pela sua participação e pela sua grande colaboração. Seus estudos que continuem e em breve tragam aí trabalhos para a gente poder apreciar. Muito obrigada, Guedes. Eu que agradeço, Lúcia. E eu agradeço, renovo os agradecimentos ao Guedes e também a todas e a todos aqueles que assistiram a mais esta palestra e estaremos aqui na próxima semana. Sim. Fabiano, lembra de terça-feira. Reitero as palavras do Damião e da Lúcia, enfim, ao Guedes e a todas e todos que nos acompanharam nessa tarde, convidando-os para a terceira palestra desse segundo ciclo, Revoltas no Mundo Atlântico, na próxima terça-feira, dia 20, com a professora Anita Correa Lima, nesse mesmo horário. Muito obrigado a todas e todos. Gente, muito obrigado. Abraço. Obrigada. Obrigada a todos. Boa tarde a todos.